A chuva caía sobre São Paulo com uma insistência fria, quando Helena Duarte permaneceu de pé, diante da mesa comprida da sala de jantar dos Azevedo, uma das mãos apoiada discretamente sobre o ventre ainda discreto. Os talheres de prata brilhavam sob o lustre importado, mas ninguém tocava mais na comida. Irene Azevedo, sentada na cabeceira como se ocupasse um trono, observava a nora com uma mistura de desprezo e triunfo, enquanto Rafael mantinha os olhos presos ao copo de vinho, covarde demais para interromper a própria mãe. Helena não chorou. Havia aprendido muito cedo que lágrimas, quando oferecidas diante de pessoas cruéis, viravam alimento para a crueldade delas. Seu vestido azul escuro estava simples, sem joias, sem ostentação, e isso sempre irritara Irene, que confundia discrição com pobreza e silêncio com submissão. Naquela noite, porém, o silêncio de Helena tinha outro peso. Ela escutava cada acusação com atenção quase profissional, guardando frases, horários, olhares, nomes, como quem recolhia peças de um processo que ainda não fora aberto. Irene bateu a mão fina na mesa e fez as taças estremecerem. Disse que Helena trouxera azar à família, que desde sua chegada, os negócios de Augusto Azevedo tinham se tornado alvo de perguntas incômodas, que investidores recuavam e que funcionários antigos começavam a falar demais. Rafael respirou fundo, mas continuou calado. Para ele, a paz sempre significara deixar a mãe vencer. Para Helena, aquele silêncio foi mais doloroso que qualquer insulto, porque vinha do homem que prometera protegê-la quando descobriu a gravidez. Do outro lado da mesa, Beatriz, irmã mais nova de Rafael, sorriu sem alegria, entretida pela humilhação, como se assistisse a uma cena ensaiada para sua diversão. Augusto Azevedo, patriarca cansado e vaidoso, limitou-se a ajeitar o guardanapo no colo, preocupado não com a injustiça diante dele, mas com o risco de que empregados ouvissem a discussão. Helena percebeu isso com clareza amarga. Naquela casa, reputação valia mais que caráter, dinheiro valia mais que sangue, e uma mulher grávida só merecia respeito quando trazia vantagem. Irene levantou-se lentamente, alisando o vestido bege impecável. Seus olhos pousaram no ventre de Helena com um desprezo que atravessou a sala. Disse que nem tinha certeza se aquela criança deveria carregar o nome Azevedo, porque mulheres sem berço sabiam usar gravidez como armadilha. Rafael enfim ergueu o rosto, pálido, mas não em defesa da esposa. Estava assustado apenas com a gravidade das palavras da mãe. Helena sentiu uma contração leve no baixo ventre, pequena e aguda, mas manteve a postura ereta. A criada Lúcia apareceu na porta com a expressão aflita, segurando uma bandeja que já não tinha utilidade. Helena a viu baixar os olhos, envergonhada por testemunhar algo tão íntimo e tão brutal. Irene percebeu a presença da empregada e endureceu ainda mais, porque precisava provar domínio diante de qualquer plateia. Ordenou que Lúcia fosse buscar a mala pequena da nora no quarto de hóspedes, não no quarto do casal, como se aquele detalhe pudesse apagar 2 anos de casamento com uma simples escolha de palavras. Rafael murmurou o nome de Helena, mas não completou a frase. Ele queria que ela entendesse sua dificuldade sem que ele precisasse enfrentá-la. Queria ser perdoado por uma omissão cometida antes mesmo de pedir perdão. Helena olhou para ele e viu não um vilão, mas algo que às vezes era pior. Um homem fraco, educado para confundir conforto com destino. Ela pensou no filho que crescia dentro dela e soube, com uma certeza quieta, que não permitiria que aquela criança aprendesse o mesmo tipo de covardia. Irene caminhou até Helena e parou tão perto que o perfume forte dela pareceu ocupar todo o ar. Disse que naquela casa ninguém sustentaria uma aproveitadora, muito menos uma mulher que se escondia atrás de diplomas para fingir superioridade. Helena respirou devagar. Era advogada, conhecia a violência das palavras quando usadas para empurrar alguém ao desespero. Também conhecia a importância de não reagir no momento escolhido pelo agressor. Por isso, quando respondeu, sua voz saiu baixa, firme, quase serena. E isso perturbou Irene mais que um grito. Helena disse que sairia, mas não porque Irene mandava. Sairia porque nenhuma criança deveria ouvir a mãe sendo tratada como lixo sob o teto do próprio pai. O rosto de Rafael se contraiu,
atingido enfim por uma frase que não lhe oferecia abrigo. Irene riu, chamando aquela dignidade de teatro barato. Augusto mandou que a discussão terminasse antes que os empregados espalhassem boatos. Para ele, a injustiça tinha menos importância que o constrangimento. Helena gravou também essa frase, não por rancor, mas por precisão. Quando Lúcia voltou com a mala, seus olhos estavam úmidos. Dentro dela havia poucas roupas, um par de sapatos baixos, alguns documentos e o caderno de capa cinza onde Helena anotava impressões desde a primeira semana naquele casamento. Irene não sabia daquele caderno, não sabia das cópias digitais guardadas em lugares seguros, nem dos contratos que Helena lera em silêncio enquanto fingiam que ela era incapaz de compreender negócios. A família Azevedo subestimara a nora porque ela não falava de poder. Esse fora o primeiro erro deles. A dor no ventre voltou por um instante, breve, mas suficiente para Helena apertar os dedos na alça da mala. Rafael notou e deu um passo, porém, Irene ergueu a mão, impedindo-o com a naturalidade de quem ainda controlava os gestos do filho adulto. Helena viu tudo. Viu o impulso, a renúncia, o medo. Não sentiu ódio naquele momento, apenas uma tristeza limpa, quase clínica. O amor por Rafael não morreu de repente. Ele apenas ficou pequeno demais para proteger qualquer coisa que importasse. Do lado de fora, o jardim iluminado parecia uma vitrine molhada. A chuva transformava as pedras brancas do caminho em lâminas brilhantes. Helena atravessou a porta principal sem guarda-chuva, porque Irene não permitiria nem esse gesto de humanidade. Lúcia tentou segui-la com uma capa, mas Augusto chamou a empregada de volta. Helena escutou, sem se virar. Cada passo até o portão pesava como se a casa tentasse agarrá-la pelos tornozelos, não por afeto, mas por orgulho ferido, ao vê-la sair sem implorar. O porteiro hesitou antes de abrir. Conhecia Helena como a única pessoa daquela família que perguntava seu nome. Lembrava do aniversário de sua filha e dizia, obrigada sem pressa. Ele apertou o botão com a cabeça baixa, envergonhado por obedecer a uma ordem injusta. Helena percebeu a culpa dele e ofereceu um pequeno aceno, como quem absolvia alguém que não tinha força para mudar o mundo naquela noite. Ao atravessar o portão, sentiu a chuva tocar seu rosto e confundiu água com liberdade. Ela caminhou até a esquina antes de chamar Camila. Não quis telefonar diante da mansão. Não quis que Irene tivesse o prazer de vê-la pedir socorro. A amiga atendeu no segundo toque, com a voz desperta, como se sempre soubesse que aquela ligação viria. Helena disse apenas que precisava de um lugar por algumas horas e que estava grávida, molhada, mas consciente. Do outro lado, Camila ficou em silêncio por um segundo, o tipo de silêncio que antecede decisões rápidas, e perguntou onde ela estava. Enquanto esperava o carro da amiga, Helena se abrigou sob a marquise de uma farmácia fechada. O reflexo dela no vidro mostrava uma mulher pálida, cabelos escuros colados às faces, lábios pressionados para não tremer. Mas os olhos continuavam atentos. Ela abriu a mala, retirou o celular, protegido por uma capa simples, e verificou as mensagens antigas de Rafael, os áudios de Irene, as fotografias de contratos deixados sobre mesas, os nomes de empresas ligadas a desapropriações duvidosas. Nada daquilo fora planejado por vingança. Helena começara a guardar registros por instinto profissional. Meses antes da gravidez, quando ouvira Augusto mencionar um terreno ocupado por famílias pobres, como se falasse de uma sujeira a ser removida. Depois, vieram documentos com assinaturas repetidas, recibos sem origem clara, reuniões em horários estranhos e a presença constante de um vereador conhecido por enriquecer perto demais de grandes obras. Rafael dizia que ela enxergava sombras porque advogados eram treinados para desconfiar. Agora, debaixo da chuva, Helena soube que as sombras tinham nome e método. O carro de Camila parou junto ao meio-fio com os pneus cortando poças. A jornalista saiu sem guarda-chuva, abraçou Helena com cuidado e avaliou seu rosto antes de olhar para a barriga. Não fez perguntas inúteis, não chamou a amiga de coitada, não prometeu soluções mágicas. Apenas abriu a porta do passageiro e disse que primeiro iriam ao hospital. Helena obedeceu porque, apesar de toda a firmeza, o medo pelo bebê crescia dentro dela como uma segunda tempestade, mais silenciosa e mais profunda. No banco do carro,
envolta por uma manta que Camila mantinha para coberturas noturnas. Helena enfim permitiu que as mãos tremessem. Camila percebeu, mas não comentou, dirigia com os olhos duros, já imaginando manchetes que ainda não poderia escrever. Conhecia famílias como os Azevedo, gente que comprava silêncio com patrocínios, favores e convites para jantares beneficentes. Também conhecia Helena o suficiente para saber que a amiga não usaria seu sobrenome como espada fácil. Helena preferia construir pontes legais antes de derrubar muralhas públicas. No hospital particular onde Camila tinha contatos, a médica plantonista examinou Helena com uma calma que ajudou a devolver ar ao mundo. O bebê estava bem. Havia sinais de estresse, necessidade de repouso, cuidados e acompanhamento. Mas o coração pequeno batia com uma insistência luminosa na tela do aparelho. Helena observou aquele movimento e sentiu algo se reorganizar dentro dela. Não era fragilidade o que crescia ali. Era uma razão nova, concreta, para não permitir que Irene transformasse humilhação em destino familiar. Camila segurou a mão da amiga durante o exame. Quando a médica saiu, Helena ficou olhando para o teto branco por alguns segundos, ouvindo o próprio coração desacelerar. Disse que não queria manchetes imediatas, porque uma denúncia mal preparada viraria espetáculo e daria aos Azevedo tempo para destruir provas. Camila assentiu, embora seu impulso fosse incendiar o mundo naquela mesma madrugada. Helena explicou que precisavam mapear empresas, datas, vítimas e assinaturas. A violência daquela noite era pessoal, mas talvez fosse apenas a porta de algo maior. No corredor do hospital, Rafael ligou 7 vezes. Helena viu o nome aparecer na tela e desaparecer como uma promessa falida. Na 8ª ligação, atendeu. A voz dele veio baixa, quebrada, dizendo que a mãe passara dos limites e que tudo poderia ser conversado pela manhã. Helena fechou os olhos. Conversado, como se ela tivesse saído por causa de um mal-entendido, não expulsa grávida sob chuva. Ela perguntou se ele sabia que documentos da empresa continham assinaturas de pessoas que negavam ter vendido suas casas. O silêncio de Rafael respondeu antes de qualquer palavra. Helena ouviu uma respiração presa, um ruído distante, talvez Irene ao fundo, talvez a consciência dele tentando se levantar tarde demais. Ele disse que não era assunto para telefone. Ela respondeu que, pela primeira vez naquela noite, concordavam. Depois desligou. Não houve grito, ameaça, nem despedida dramática. Apenas um corte limpo. Camila, encostada à parede, entendeu pelo rosto de Helena que o casamento não acabara na porta da mansão. Acabara naquela pausa culpada ao telefone. Na mansão dos Azevedo, Irene caminhava pela sala como uma general depois de vencer uma batalha pequena demais para sua ambição. Beatriz já espalhava versões cuidadosamente venenosas em mensagens privadas, insinuando que Helena tivera um ataque para manipular Rafael. Augusto bebia conhaque e repetia que tudo precisava parecer civilizado. Rafael permanecia junto à janela, olhando a chuva engolir o jardim. Pela primeira vez, perguntou a si mesmo se a obediência à mãe ainda poderia ser chamada de lealdade ou se sempre fora apenas medo. Irene não percebeu a rachadura no filho. Estava ocupada calculando danos. Mandaria flores no dia seguinte, não para Helena, mas para a aparência de decência. Pediria ao advogado da família que preparasse um acordo de separação com cláusulas rígidas, incluindo sigilo absoluto. Diria que a gravidez seria tratada com responsabilidade, desde que Helena se comportasse. Em sua cabeça, tudo tinha preço, até a maternidade alheia. O que ela não sabia era que Helena já conhecia essa linguagem e nunca aceitara vender a própria dignidade. Horas depois, no apartamento simples de Camila, Helena tomou banho quente, vestiu roupas emprestadas e sentou-se à mesa da cozinha com uma xícara de chá intacta diante de si. A cidade amanhecia cinzenta além da janela. Camila colocou um gravador, um caderno e um computador sobre a mesa, mas esperou. Helena pousou a mão sobre o ventre e começou pelo início, não pela expulsão, mas pelo primeiro contrato suspeito, pela primeira família removida, pelo primeiro comentário arrogante de Augusto. Sua voz estava baixa, porém inteira. Ao terminar o relato inicial, Helena respirou fundo e pegou o celular. Havia uma mensagem de seu pai, enviada mais cedo,
antes de toda a tempestade. Ele perguntava se ela estava se alimentando bem e prometia visitá-la no fim de semana, caso sua agenda no tribunal permitisse. Helena leu 2 vezes, sentindo o peso de uma proteção que nunca quis usar como privilégio. Camila conhecia aquele segredo e não o pronunciou. A filha de um dos homens mais respeitados da justiça brasileira fora tratada como ninguém. Helena respondeu ao pai com poucas palavras, dizendo que estava segura e que conversariam em breve. Não contou tudo. Ainda não. Não porque quisesse poupar os Azevedo, mas porque precisava separar a filha ferida da advogada estratégica. Seu pai a ensinara que justiça feita no impulso podia se parecer demais com vingança, e Helena não desejava vingança. Desejava verdade, reparação e consequência. Enquanto o céu clareava, ela abriu o caderno cinza na primeira página livre e escreveu a data daquela noite. Camila observou a amiga com uma admiração triste. Muitas pessoas confundiriam aquela calma com frieza, mas ela sabia que Helena sangrava por dentro de um modo que não deixava manchas visíveis. A diferença era que Helena transformava dor em método. Na página anotou nomes, horários, frases exatas, testemunhas possíveis, exames médicos e a sequência da expulsão. Depois traçou uma linha e escreveu outra palavra, menor, quase escondida, terrenos. Foi ali que a história deixou de ser apenas uma humilhação doméstica e começou a revelar sua espinha criminosa. Quando o sol enfim tocou as fachadas molhadas, Helena fechou o caderno e olhou para a cidade que despertava indiferente. Irene acreditava ter expulsado uma mulher sem recursos, uma esposa dócil, uma grávida vulnerável que imploraria para voltar. Não conhecia a verdadeira Helena, porque nunca se dera ao trabalho de enxergar além do sobrenome que ela escolhera não exibir. Naquela manhã, Helena não planejou destruir uma família, planejou impedir que uma família continuasse destruindo outras, e essa diferença seria a ruína dos Azevedo. O apartamento de Camila ficava no 11º andar de um prédio antigo, perto de uma avenida onde ônibus começavam a roncar antes mesmo de o sol ganhar força. Helena acordou no sofá-cama com um som distante de buzinas e com a mão pousada sobre o ventre, como se durante o sono tivesse mantido guarda sobre a criança. Por alguns segundos, não reconheceu o teto branco, a estante cheia de livros e a cortina fina, tremendo com o vento. Então a noite anterior voltou inteira, não como lembrança, mas como ferida aberta. Camila estava na cozinha preparando café, mas deixou uma chaleira de água quente separada para Helena, lembrando que a médica recomendara repouso e tranquilidade. Tranquilidade parecia uma palavra quase ofensiva depois da humilhação pública. Porém, Helena a recebeu como uma disciplina necessária. Sentou-se devagar, sentindo o corpo pesado, não apenas pela gravidez, mas pelo peso moral de ter sido expulsa por pessoas que durante 2 anos chamara de família. Ainda assim, sua primeira preocupação não foi Rafael nem Irene. Foi o batimento ouvido na tela do hospital. A médica havia enviado orientações por mensagem, repetindo que o estresse precisava ser reduzido e que qualquer dor deveria ser acompanhada imediatamente. Helena leu tudo com atenção. Depois salvou os exames em 2 pastas digitais diferentes. Camila a observou sem interromper. Conhecia aquela maneira de sobreviver, o cuidado quase meticuloso com registros, datas e cópias. Em outra pessoa, aquilo pareceria frieza. Em Helena, era uma forma de impedir que os poderosos transformassem fatos em boatos e boatos em sentença contra a vítima. Pouco depois das 8, o primeiro ataque chegou. Beatriz publicou uma frase insinuando que algumas mulheres confundiam casamento com investimento e maternidade com contrato de luxo. Não mencionava nomes, mas todos os comentários entendiam o alvo. Em seguida, uma amiga de Irene escreveu que famílias tradicionais precisavam se proteger de oportunistas. Camila leu em voz alta, cada palavra carregada de nojo. Helena pediu que ela não respondesse. A difamação, quando precipitada, revelava a estratégia do inimigo, e Irene estava oferecendo o próprio mapa. Rafael enviou uma mensagem longa, cheia de desculpas incompletas. Dizia que a mãe agira sob pressão, que os negócios estavam difíceis, que Helena também precisava compreender o momento da família. Não escreveu uma única vez que sentia vergonha por tê-la deixado sair na chuva. Helena leu devagar
e sentiu a tristeza amadurecer em algo mais firme. Respondeu apenas que toda a comunicação dali em diante deveria tratar do bem-estar da criança, de seus pertences pessoais e de questões legais. Não havia agressividade na resposta, apenas fronteira. Irene não esperou o meio-dia. Mandou flores para o apartamento de Camila, embora Helena nunca tivesse informado o endereço à família Azevedo. O cartão dizia que mal-entendidos aconteciam entre mulheres fortes e que a casa continuava aberta desde que houvesse respeito. Camila segurou o cartão entre 2 dedos, como se tocasse algo sujo. Helena fotografou as flores, o envelope, a etiqueta da floricultura e o horário de entrega. A mensagem de conciliação era, na verdade, prova de vigilância. Irene queria lembrar que ainda podia alcançar L.A. À tarde, Helena pediu a Camila que a levasse ao antigo escritório onde ela trabalhava antes do casamento. Não iria para retomar clientes, pelo menos ainda não. Precisava conversar com Marina, sua ex-sócia, uma advogada de fala direta e olhos pacientes, especialista em direito imobiliário popular. Marina ouviu o relato sem dramatizar, mas seu rosto mudou quando Helena mencionou os terrenos da Zona Leste e as assinaturas repetidas em contratos de venda. Ela abriu arquivos antigos, aproximou a cadeira e disse que aqueles nomes não eram desconhecidos. Os primeiros documentos mostravam um padrão inquietante. Famílias de baixa renda eram abordadas por intermediários, recebiam propostas confusas, assinavam procurações sem entender alcance real e, semanas depois, descobriam que tinham vendido casas por valores muito abaixo do mercado. Em alguns casos, pessoas analfabetas apareciam como autoras de assinaturas longas e elegantes. Em outros, datas coincidiam com internações hospitalares ou viagens comprovadas. Helena olhou cada folha com uma calma tensa. A dor pessoal continuava ali, mas começava a ser cercada por uma indignação maior. Marina contou que tentara representar 2 famílias contra uma empresa ligada ao Grupo Azevedo, mas o processo emperrara depois que testemunhas mudaram versões. Um líder comunitário recebera ameaças veladas, uma senhora desistira por medo de perder o emprego do filho e um cartório alegara perda de registros. Nada era explícito o bastante para derrubar os responsáveis, mas tudo cheirava ao mesmo método. Helena anotou nomes e pediu cópias. Marina hesitou por preocupação com a gravidez, porém, Helena a encarou com serenidade e disse que repouso não significava cegueira. Enquanto as 2 conversavam, Camila ficou perto da janela do escritório, digitando mensagens para fontes antigas, sem revelar a história completa. Ela conhecia a fronteira entre jornalismo e precipitação. Uma denúncia publicada cedo demais poderia virar munição para os Azevedo alegarem perseguição. Ainda assim, uma rede discreta começava a se formar. Uma promotora aposentada lembrava de uma representação arquivada. Um fotógrafo tinha imagens de demolições feitas antes do fim de prazos legais. Um motorista ouvira conversas entre assessores de Augusto e um vereador ambicioso. Helena voltou ao apartamento no fim da tarde, exausta, mas mentalmente mais desperta que pela manhã. A cidade parecia coberta por uma camada de fumaça dourada e as janelas dos prédios refletiam um sol cansado. Ela pensou em Rafael assinando papéis sem ler, ou pior, lendo e escolhendo obedecer. Em casa, ele sempre fora gentil nos gestos pequenos, trazendo frutas, perguntando sobre consultas, beijando sua testa antes de dormir, mas gentileza doméstica não bastava quando um homem emprestava o nome a injustiças públicas. Na mansão dos Azevedo, Rafael enfrentava outra espécie de tribunal. Irene caminhava pela sala com o celular na mão, revisando comentários de amigas, satisfeita com a rapidez com que a versão dela se espalhava. Augusto exigia que o filho assinasse uma autorização para reorganizar pastas internas e restringir acesso de antigos funcionários. Rafael perguntou se aquilo não pareceria suspeito. A mãe o encarou como se ele fosse uma criança ingrata e respondeu que suspeito era permitir que Helena continuasse rondando assuntos que não eram dela. A frase atingiu Rafael porque ele sabia que os assuntos eram dela, ao menos desde que se tornara esposa, mãe de seu filho e advogada capaz de entender cada cláusula escondida. Mas dizer isso exigiria coragem. Em vez disso, pegou a caneta e assinou.
Sentiu a tinta deslizar como uma pequena traição materializada. Irene sorriu, beijou o rosto dele e chamou sua obediência de maturidade. Rafael compreendeu, com vergonha muda, que naquele vocabulário familiar maturidade significava sacrificar qualquer consciência para manter intacto o sobrenome. Na manhã seguinte, Helena recebeu uma ligação de uma mulher chamada Sônia Matos. A voz dela tremia, mas não por fraqueza. Trazia a vibração de quem segurara a raiva durante anos para continuar criando filhos. Marina dera seu contato com permissão. Sônia contou que perdera a casa onde vivia com a mãe idosa, depois de assinar um documento que acreditava ser apenas uma atualização cadastral. Quando reclamou, um homem elegante disse que ela deveria agradecer por ainda ter saúde. Helena fechou os olhos, sentindo o alcance daquela crueldade. Elas se encontraram numa padaria simples, longe dos bairros onde os Azevedo circulavam. Helena vestia roupas discretas, sem maquiagem, e mantinha uma pasta sobre a mesa. Sônia chegou com uma sacola de documentos amassados, recibos, fotografias da antiga casa e uma certidão que dizia mais pela ausência do que pela presença. Ao ver Helena grávida, a mulher quase desistiu de falar, temendo envolver alguém vulnerável. Helena segurou sua mão e explicou que vulnerabilidade não impedia ninguém de ser útil. Às vezes, apenas ensinava urgência. Sônia descreveu a manhã da remoção. Não houve violência física explícita, mas houve pressa, homens grandes, palavras duras e uma ordem apresentada como definitiva. Sua mãe chorou sentada na calçada, enquanto móveis eram carregados para um caminhão. Um representante do grupo Azevedo disse que a família já havia recebido indenização justa. Sônia nunca vira tal dinheiro. Helena perguntou nomes, horários, placas, detalhes de roupa, qualquer fragmento. A mulher respondeu tudo o que conseguiu. Camila gravou com autorização, consciente de que aquela voz poderia um dia rasgar a máscara dos poderosos. Depois do encontro, Helena passou mal no carro. Não foi uma dor forte, mas uma onda de náusea e cansaço que a obrigou a encostar a cabeça no banco e respirar lentamente. Camila quis levá-la ao hospital. Helena aceitou ir para casa e repousar primeiro, prometendo procurar atendimento se qualquer sinal piorasse. A amiga não gostou, mas respeitou. Pela primeira vez desde a expulsão, Helena chorou em silêncio, não por si mesma apenas. Chorou pela mãe de Sônia, pela casa perdida, pelo filho que nasceria nesse mundo desigual. Naquela noite, Irene decidiu que a campanha de boatos precisava ganhar contornos legais. Reuniu-se com o Dr. Álvaro Nunes, advogado antigo da família, um homem que sorria como quem escondia facas em gavetas bem enceradas. Ele sugeriu um acordo de separação rápida, oferecendo assistência financeira limitada em troca de silêncio absoluto. Irene queria incluir uma cláusula sobre a criança, algo que mantivesse o futuro neto sob influência dos Azevedo. Álvaro alertou que exagero poderia parecer coerção. Irene respondeu que coerção era apenas firmeza quando praticada por quem tinha recursos. Beatriz, animada com a própria maldade, sugeriu vazar a informação de que Helena sofria instabilidade emocional. Assim, qualquer denúncia futura pareceria vingança de uma mulher rejeitada. Rafael, que escutava da porta, sentiu o estômago se fechar. Disse que aquilo era demais. Irene virou-se lentamente e perguntou se ele preferia ver o nome do filho envolvido em escândalo antes mesmo do nascimento. A chantagem funcionou porque tocou no ponto mais fraco dele. Não o amor pela criança, mas o medo de imaginar esse amor fora do controle da mãe. Helena recebeu a minuta do acordo 2 dias depois, entregue por um mensageiro que evitou olhar em seus olhos. O documento era elegante, cheio de palavras polidas e veneno técnico. Propunha que ela deixasse a residência definitiva e, voluntariamente, aceitasse uma pensão provisória condicionada à boa conduta, não falasse sobre assuntos internos da família e submetesse decisões sobre a criança a uma mediação escolhida pelos Azevedo. Camila praguejou baixo. Marina, chamada por vídeo, riu sem humor. Helena leu tudo até o fim. Depois marcou cada abuso em vermelho. A resposta dela foi curta e devastadora. Informou que não assinaria qualquer acordo feito sob coação moral, que a expulsão na noite de chuva fora documentada, que os exames médicos confirmavam os efeitos do estresse e que qualquer tentativa de restringir seus direitos maternos
seria enfrentada judicialmente. Não mencionou os terrenos nem as vítimas. Guardou esse flanco. Uma boa estratégia não revelava todas as armas no primeiro movimento. Ao enviar a resposta, Helena sentiu uma espécie de paz dura. Pela primeira vez, os Azevedo receberiam uma porta fechada. Rafael leu a resposta no escritório da mansão e reconheceu a mulher com quem se casara, não a caricatura criada por Irene. Lembrou-se de Helena defendendo um vendedor ambulante numa audiência gratuita, desmontando argumentos com voz tranquila até o juiz mais impaciente prestar atenção. Lembrou-se do orgulho que sentira dela antes de permitir que a mãe transformasse esse orgulho em incômodo. Quis ligar, pedir perdão, dizer que ainda havia amor. Mas na mesa à sua frente estavam documentos com sua assinatura, e o perdão parecia distante de homens que continuavam mentindo. Nos dias seguintes, Helena estabeleceu uma rotina quase severa. Pela manhã, cuidava da saúde, caminhava poucos minutos, alimentava-se conforme orientação médica e dormia quando o corpo exigia. À tarde, revisava documentos, cruzava datas e conversava com vítimas por chamadas discretas. À noite, escrevia no caderno cinza, separando o que era dor íntima do que era prova pública. Camila admirava aquela disciplina, embora temesse que a amiga se consumisse. Helena respondia que não estava sacrificando a gravidez pela luta. Estava lutando para que seu filho herdasse um mundo menos covarde. A campanha de Irene, porém, alcançou lugares inesperados. Um colega do antigo escritório escreveu perguntando se Helena precisava de ajuda psicológica, fingindo cuidado enquanto buscava fofoca. Uma conhecida insinuou que ela deveria pensar no bebê e evitar conflitos. Outra pessoa sugeriu que enfrentar uma família influente era imprudência. Helena percebeu como a sociedade ensinava mulheres feridas a chamarem silêncio de prudência. Não respondeu a quase ninguém. Apenas arquivou mensagens, nomes e datas. Cada julgamento disfarçado de conselho dizia algo sobre o terreno moral, onde sua batalha aconteceria. Certa tarde, Camila chegou com uma informação importante. Uma fonte no cartório confirmara que ao menos 5 procurações usadas pelo grupo Azevedo tinham sido reconhecidas por um escrevente afastado meses depois por irregularidades. Nada ligava Irene diretamente ao esquema, mas o fio começava a aparecer. Helena pediu cautela. Precisavam provar comando, não apenas benefício. Camila concordou, embora seus olhos brilhassem com a fome de uma repórter diante da verdade. Naquela hora, Helena entendeu que a ruína dos Azevedo dependeria menos de indignação e mais de paciência. Na mesma noite, o pai de Helena ligou. Sua voz era grave, afetuosa, marcada pela serenidade de quem passara décadas ouvindo conflitos humanos sem perder a capacidade de ternura. Perguntou se ela estava bem de verdade. Helena ficou em silêncio por tempo demais. Ele não pressionou. Apenas disse que um pai conhece pausas melhor que frases e que estaria ao lado dela quando ela decidisse falar. Helena sentiu os olhos arderem, mas respondeu que precisava resolver algumas coisas como advogada antes de falar como filha. Do outro lado da linha, ele compreendeu mais do que ela disse. Augusto Duarte sempre respeitara a autonomia da filha, talvez porque soubesse o peso de seu próprio cargo. Jamais permitira que Helena usasse o sobrenome como atalho, e ela jamais quis fazer, mas respeito não era abandono. Ele pediu que ela cuidasse da saúde, que não confundisse coragem com isolamento e que lembrasse que justiça exigia verdade, não martírio. Helena prometeu. Ao desligar, sentiu-se menos sozinha, embora o segredo sobre sua origem continuasse protegido. Irene, enquanto isso, interpretava a resistência da nora como insolência passageira. Ordenou que Álvaro preparasse nova pressão, dessa vez questionando a estabilidade emocional de Helena e sugerindo avaliação antes de qualquer decisão sobre guarda futura. Augusto Azevedo achou arriscado, mas Irene estava convencida de que mulheres grávidas eram facilmente desacreditadas quando homens respeitáveis levantavam dúvidas suficientes. O plano revelava sua essência. Não queria apenas expulsar Helena da casa. Queria expulsá-la da própria narrativa, transformando a vítima em ameaça e a agressora em guardiã da ordem. Na última sexta-feira daquele mês, Helena recebeu de Marina uma cópia de contrato que fez o apartamento inteiro parecer menor. O documento trazia a assinatura de Rafael
como diretor responsável por uma aquisição contestada. Ao lado dela, havia a assinatura de Sônia, perfeita demais, feita em data na qual Sônia acompanhava a mãe no hospital público. Helena passou os dedos sobre a cópia, sem tocar no papel original, como se a falsificação pudesse contaminar sua pele. Camila perguntou o que aquilo significava. Helena respondeu que significava escolha. A palavra ficou suspensa entre as duas. Rafael talvez não tivesse falsificado a assinatura. Talvez apenas tivesse assinado um pacote de documentos preparado por outros. Talvez tivesse preferido não perguntar. Mas no direito e na vida, a omissão diante do dano raramente era inocente quando vinha acompanhada de benefício. Helena guardou a cópia numa pasta separada. Não permitiria que o amor antigo distorcesse o julgamento. A criança precisava de uma mãe justa, não de uma mãe vingativa, mas justiça também exigia encarar a culpa de quem se amou. Na madrugada, Helena acordou com sede e encontrou Camila na sala, cercada de papéis, fotografias e anotações. A amiga tentou esconder o cansaço com um sorriso, mas Helena viu olheiras fundas e dedos manchados de caneta. As duas ficaram em silêncio por alguns instantes, unidas por uma lealdade que não precisava de discursos. Depois, Camila disse que havia mais vítimas dispostas a falar, desde que Helena prometesse protegê-las. Helena olhou para a pasta com o nome de Sônia e respondeu que proteção começava com verdade organizada. No dia seguinte, um carro preto permaneceu parado por 2 horas diante do prédio de Camila. O porteiro avisou com discrição. Helena não se assustou, mas sentiu o bebê mover-se de leve. Ou talvez fosse apenas seu corpo respondendo ao medo. Fotografou o veículo pela janela, anotou a placa e pediu orientação a Marina sobre medidas formais. Camila quis descer e confrontar o motorista. Helena impediu. Disse que homens enviados para intimidar esperavam espetáculo. O melhor insulto contra eles era transformá-los em registro útil. Ao fim daquela semana, a expulsão já não era apenas lembrança dolorosa. Tornara-se o primeiro ponto de uma linha que ligava misoginia doméstica, ganância empresarial e desprezo institucional pelos fracos. Helena sabia que Irene continuava vendo nela uma nora indesejada, uma mulher sem berço, uma ameaça controlável por boatos e papéis. Essa cegueira seria o segundo grande erro da matriarca. O primeiro fora subestimar Helena por sua simplicidade. O segundo seria acreditar que poder herdado valia mais que uma verdade paciente, grávida e determinada a respirar. Na segunda-feira seguinte, Helena acordou antes do alarme, como se o corpo tivesse aprendido que descanso e guerra podiam ocupar a mesma cama. A luz da manhã entrava fraca pela janela do quarto de Camila, tingindo de cinza os documentos espalhados sobre a escrivaninha. Ela ficou alguns minutos imóvel, respirando com cuidado, ouvindo os ruídos pequenos do apartamento e o silêncio maior dentro de si. Não havia mais choque. A humilhação começara a se transformar em matéria organizada, e isso a assustava menos que a possibilidade de esquecer. Camila ainda dormia no sofá da sala quando Helena preparou o chá e abriu o caderno cinza. Na página anterior estavam nomes de vítimas, datas de contratos, placas de carros e frases ditas por Irene. Na página nova, escreveu Rafael. Ficou olhando aquele nome por tempo demais. Era mais difícil investigar o homem que um dia lhe tocara o rosto com ternura do que enfrentar Irene, cuja crueldade nunca usara máscara convincente. Ainda assim, o amor passado não podia virar esconderijo para a responsabilidade presente. O primeiro telefonema veio às 9h20. Dr. Álvaro Nunes, advogado dos Azevedo, apresentou-se com uma cordialidade oleosa e sugeriu uma reunião urgente para preservar a dignidade de todos. Helena respondeu que qualquer conversa deveria ocorrer em território neutro, com sua própria advogada presente e registro formal da pauta. Do outro lado, houve uma pausa curta, quase imperceptível, mas suficiente para revelar surpresa. Álvaro esperava uma mulher grávida abalada, talvez inclinada a aceitar proteção em troca de silêncio. Encontrou uma profissional medindo cada sílaba. A reunião foi marcada para uma sala discreta em um centro empresarial, com paredes de vidro fosco e café caro demais para o gosto amargo daquele encontro. Álvaro chegou acompanhado por uma assistente que carregava 2 pastas grossas. Rafael veio logo atrás, de terno escuro,
rosto cansado, barba por fazer, olhos presos em Helena com uma culpa que parecia pedir absolvição antes de oferecer verdade. Marina sentou-se ao lado da amiga, calma como uma pedra. Camila permaneceu do lado de fora, pronta para agir se algo saísse do controle. Álvaro iniciou falando em proteção familiar, serenidade e preservação da criança. Helena escutou sem interromper, mãos entrelaçadas sobre a mesa, postura reta, expressão quase neutra. Quando ele empurrou a nova proposta, as palavras ganharam contornos mais claros. Helena deveria aceitar uma residência paga pelos Azevedo, afastar-se de qualquer investigação sobre negócios da família, comprometer-se a não conceder entrevistas e concordar que futuras decisões sobre o bebê fossem acompanhadas por uma equipe escolhida por Rafael. Era uma gaiola, com cortinas limpas e fechadura dourada. Marina leu as cláusulas e ergueu apenas uma sobrancelha. Álvaro sorriu, como se a arrogância pudesse ser confundida com experiência. Disse que, diante da instabilidade emocional recente de Helena, a família desejava evitar conflitos públicos. Rafael apertou a mandíbula, mas permaneceu calado. Helena virou uma página lentamente e perguntou qual laudo sustentava aquela insinuação. O advogado respondeu que não se tratava de acusação, apenas de preocupação. Ela então pediu que registrassem em ata que a preocupação surgira depois de uma expulsão noturna, documentada por exame médico. O sorriso de Álvaro perdeu brilho. Rafael olhou para ela como se pedisse que não transformasse a conversa em batalha. Helena sustentou o olhar. Durante 2 anos, ele se beneficiara da paz produzida por sua paciência. Agora, confundia limite com ataque. Álvaro tentou retomar o controle, mencionando que litígios longos poderiam prejudicar a imagem de todos, inclusive a dela. Marina inclinou-se para a frente e disse que ameaças veladas não seriam bem recebidas. A assistente de Álvaro parou de escrever por um segundo. Helena, enfim, falou com Rafael diretamente. Perguntou se ele concordava com aquelas cláusulas, não como filho de Irene, não como diretor da empresa, mas como pai da criança que ainda não nascera. Rafael empalideceu. A pergunta era simples demais para permitir fuga elegante. Ele disse que desejava apenas evitar escândalos e proteger o futuro. Helena sentiu uma dor quieta, diferente daquela do ventre. Era o coração reconhecendo a última porta fechada. Ela respondeu que futuro protegido por silêncio cúmplice já nascia contaminado. A reunião terminou sem acordo. Álvaro recolheu os papéis com movimentos duros e avisou que a família avaliaria medidas apropriadas. Helena agradeceu pela clareza. Rafael tentou acompanhá-la até o elevador, mas Marina ficou entre os dois com delicadeza firme. Mesmo assim, ele chamou seu nome. Helena parou, sem se virar completamente. Rafael disse que estava sendo pressionado, que tudo era mais complexo do que parecia. Ela respondeu que complexidade explicava dilemas, não justificava covardia. Depois, entrou no elevador e deixou o reflexo dele se dissolver nas portas metálicas. No carro, Marina informou que aquela tentativa de acordo confirmava a estratégia dos Azevedo. Queriam isolá-la, transformar sua resistência em desequilíbrio e reduzir a disputa a uma briga doméstica. Helena assentiu, observando a cidade pela janela. Prédios passavam como arquivos fechados, cada um guardando vidas que talvez nunca chegassem aos tribunais. Ela pensou em Sônia, na mãe sentada na calçada, nos contratos com assinaturas falsas. Se aceitasse qualquer negociação privada, trairia mais que a si mesma. Trairia mulheres que nem conheciam o nome da própria injustiça. Naquela tarde, Helena recebeu 3 novas vítimas no escritório de Marina. A primeira era um pedreiro aposentado que perdera o terreno onde pretendia construir quartos para os netos. A segunda, uma professora de escola pública que vira seu endereço aparecer em uma venda assinada por alguém que imitara seu nome. A terceira, um rapaz de 20 e poucos anos, entregador de aplicativo, cujo pai morrera pouco depois de receber ameaças de cobrança por uma dívida criada em contrato fraudulento. Cada relato abria uma janela para o mesmo prédio apodrecido. Helena não prometeu vitória. Essa honestidade surpreendia os entrevistados mais do que qualquer discurso heróico. Ela explicava que processos exigiam provas, tempo, coragem e risco, mas também dizia que o medo isolado protegia os culpados.
Camila gravava apenas quando havia consentimento, e Marina organizava cópias com rigor. Aos poucos, a sala pequena ganhou a densidade de uma audiência informal. Não havia juiz, toga nem bandeira, mas havia algo que precedia a justiça oficial. Pessoas descobrindo que sua dor tinha padrão, e que padrão podia virar prova. Enquanto isso, Irene reunia aliados no salão de sua mansão. Havia um vereador, um empresário de obras, 2 consultores e o mesmo Álvaro, agora menos confiante do que fingia. Irene servia café como se recebesse amigos para uma tarde comum, mas seus olhos denunciavam irritação. Disse que Helena estava sendo manipulada por jornalistas e advogados ideológicos, que uma grávida ressentida não poderia ameaçar décadas de construção familiar. O vereador sugeriu cautela. Irene não gostou da palavra. Cautela era o nome que homens davam ao medo quando lhes faltava elegância. Foi Álvaro quem apresentou a ideia mais perigosa. Helena ainda mantinha a inscrição ativa na Ordem dos Advogados e uma representação disciplinar, mesmo frágil, poderia manchar sua credibilidade no momento certo. Bastaria alegar conduta antiética, uso de informações obtidas durante o casamento e tentativa de extorsão emocional. Irene sorriu devagar. Não precisava vencer a representação. Precisava apenas que existisse. Para a opinião pública, suspeita já era sombra suficiente. Augusto Azevedo hesitou, perguntando se isso não provocaria reação maior. Irene respondeu que mulheres sem escudo quebravam antes de reagir. Ninguém naquela sala mencionou o pai de Helena, porque ninguém sabia. Para eles, Duarte era apenas um sobrenome comum, discreto, sem utilidade social aparente. Irene nunca perguntara pela família da nora, além do necessário para medir se valia convidá-la aos jantares certos. Rafael sabia que Helena vinha de um lar respeitável, mas ela sempre preservara a vida pública do pai, com tanto cuidado que até ele subestimou o alcance real daquela origem. A arrogância dos Azevedo não estava apenas no que faziam, mas no que nunca se deram ao trabalho de descobrir. Helena soube da representação 2 dias depois, por uma colega da ordem que lhe telefonou em tom preocupado. A acusação ainda não fora protocolada oficialmente, mas circulava como ameaça em corredores onde reputações começavam a ser julgadas antes dos fatos. Camila explodiu em indignação, chamando aquilo de golpe baixo. Helena permaneceu em silêncio, lendo a minuta vazada no celular. Viu a assinatura de Álvaro no rodapé e, junto dela, a tentativa clara de inverter papéis. A mulher expulsa virava agressora. Os fraudadores viravam vítimas de perseguição. Ela passou a noite preparando uma resposta preventiva. Não atacou com adjetivos. Apresentou cronologia, anexos, mensagens, exame médico, registro da entrega das flores, fotografias do carro diante do prédio e cópias de cláusulas abusivas. Também separou as informações sobre terrenos, mas ainda não as enviou. Eram parte de outra frente, mais ampla, que exigia proteção às vítimas. Marina revisou cada linha e disse que o documento parecia escrito por alguém que sangrava com régua na mão. Helena sorriu pela primeira vez em dias, cansada e triste. Na manhã seguinte, Rafael apareceu sem avisar na portaria do prédio de Camila. O porteiro ligou para cima, constrangido. Helena poderia recusar, mas decidiu descer acompanhada por Camila, no salão comum, sob a câmera de segurança. Rafael percebeu a escolha e entendeu o recado. Nada entre eles ocorreria mais sem testemunha. Ele estava abatido, e por um instante, Helena quase viu o homem que amara antes da mansão engolir sua espinha. Então ele pediu que ela parasse de falar com estranhos sobre os negócios da família. A frase destruiu qualquer ternura sobrevivente. Helena perguntou se estranhos eram as pessoas que haviam perdido suas casas. Rafael passou a mão pelos cabelos e disse que alguns casos eram complicados, que a empresa terceirizava negociações, que a mãe exagerava, mas não era criminosa. Camila soltou uma risada curta. Helena não riu. Disse a Rafael que ele ainda confundia o conforto da dúvida com inocência. Perguntou se sabia da assinatura de Sônia no contrato da aquisição. O rosto dele mudou e essa mudança foi mais eloquente que confissão. Rafael afirmou que assinara muitos documentos preparados pelo departamento jurídico e que jamais acompanhara cada detalhe. Helena ouviu com atenção, mas sentiu a distância entre ignorância real
e ignorância escolhida. Ele insistiu que poderia ajudá-la financeiramente se ela aceitasse resolver tudo fora dos tribunais. Camila deu um passo, furiosa, porém, Helena ergueu a mão. Respondeu que dinheiro oferecido para comprar silêncio não era ajuda. Era a continuação da agressão por meios bancários. Rafael recuou, atingido, mas ainda incapaz de romper com a estrutura que o sustentava. Antes de ir embora, ele disse que Irene estava disposta a lutar pela guarda quando a criança nascesse, caso Helena continuasse instável. Camila ficou pálida de raiva. Helena, porém, sentiu dentro de si uma calma quase assustadora. A ameaça tocava o núcleo mais sensível de sua vida, e talvez por isso não pudesse ser respondida com descontrole. Ela aproximou-se um passo e disse que Rafael deveria pensar muito bem antes de transformar o filho em instrumento de chantagem da avó. Aquela frase o acompanhou até a rua. Depois desse encontro, Helena decidiu contar parte da verdade ao pai. Não pediu intervenção, nem favores, nem telefonemas discretos. Pediu apenas que ele a ouvisse como pai, sabendo que sua posição pública tornava tudo mais delicado. Augusto Duarte recebeu a filha em seu apartamento funcional, em Brasília, para onde ela viajou com autorização médica e acompanhamento de Camila. O ministro usava camisa simples, sem gravata, e a expressão dele se partiu ao ver o cansaço no rosto dela. Ainda assim, não a interrompeu. Helena relatou a expulsão, o acordo abusivo, a campanha de difamação e a ameaça contra sua inscrição profissional. Falou também, com cuidado, sobre indícios de fraude imobiliária envolvendo vítimas vulneráveis. Augusto Duarte ouviu como juiz e como pai, duas identidades que nele raramente se confundiam, mas que naquela noite respiravam no mesmo peito. Quando ela terminou, ele ficou alguns segundos olhando para as próprias mãos. Depois disse que não poderia tocar em nenhum procedimento relacionado ao caso, nem sugerir caminhos informais. Helena respondeu que não esperava isso. O que ela precisava era mais difícil, que ele confiasse nela. O ministro levantou-se, aproximou-se da filha e segurou seu rosto com uma delicadeza antiga, da infância em que ela voltava da escola indignada com injustiças pequenas. Disse que confiar nela nunca fora o problema. O problema era aceitar vê-la ferida por gente que confundia influência com impunidade. Helena chorou então, não como vítima derrotada, mas como filha que finalmente podia descansar por alguns minutos. Camila, na varanda, fingiu observar a cidade para preservar aquela intimidade. Antes de Helena voltar a São Paulo, o pai lhe entregou um conselho, não uma ordem. Disse que pessoas poderosas costumavam entrar em pânico não quando enfrentavam acusações, mas quando percebiam que o adversário não precisava mentir. A verdade, organizada com paciência, tinha uma força que arrogantes demoravam a reconhecer. Helena guardou a frase como quem guarda um amuleto sem magia. No voo de volta, com Camila dormindo ao lado, ela tocou o ventre e prometeu em silêncio que sua criança conheceria esse tipo de coragem. A representação contra Helena foi protocolada 2 dias depois. Irene comemorou cedo demais. A resposta preventiva, já pronta, chegou aos canais corretos antes que a versão dos Azevedo dominasse o ambiente. Marina articulou apoio de colegas respeitados e 2 vítimas aceitaram declarar que Helena jamais pedira dinheiro ou vantagem, apenas documentos e autorização para estudar os casos. A tentativa de manchar sua reputação começou a gerar perguntas inversas. Por que uma família bilionária temia tanto uma advogada grávida, expulsa de casa e supostamente sem força? Irene percebeu a mudança com irritação crescente. As amigas antes ruidosas passaram a telefonar menos. O vereador pediu distância temporária. Álvaro recomendou baixar o tom nas redes sociais. Beatriz apagou algumas publicações, mas Camila já havia arquivado tudo. Rafael assistia ao cerco se aproximar com a sensação de estar dentro de uma casa bonita, cujas paredes começavam a ranger. Ainda assim, não confessou. Continuava esperando uma solução que preservasse todos, principalmente a imagem de si mesmo como homem decente. Essa ilusão era sua última defesa. Na sexta à noite, Camila trouxe uma descoberta decisiva. Um antigo funcionário do Grupo Azevedo, demitido meses antes sem receber tudo que lhe deviam, aceitara conversar.
Ele afirmava ter participado de reuniões onde Irene ordenava pressão sobre moradores resistentes, sempre usando palavras elegantes para camuflar violência moral. Havia mensagens, agendas e pagamentos a intermediários. O homem tinha medo, mas mais medo ainda de carregar sozinho a culpa. Helena ouviu a notícia em silêncio. Não sentiu triunfo. Sentiu o peso de uma porta se abrindo para uma sala escura. O encontro foi marcado em uma igreja antiga, durante uma feira comunitária, onde o movimento dificultaria qualquer perseguição. O ex-funcionário, chamado Jonas, apareceu usando boné e camisa larga, olhos inquietos, mãos calejadas demais para o cargo administrativo que dizia ocupar. Ele entregou um pendrive e uma pasta com cópias. Contou que Irene raramente assinava ordens diretas, mas enviava mensagens com códigos claros. Limpar a área significava intimidar. Convencer significava ameaçar benefício público. Resolver o cartório significava pagar alguém para acelerar fraudes. Helena anotou tudo sem interromper. Jonas também mencionou uma festa que Irene organizaria na semana seguinte para lançar um novo projeto imobiliário. Estariam presentes investidores, políticos, jornalistas convidados e membros importantes do meio jurídico. O projeto envolvia justamente uma área contestada por famílias que Helena começava a representar. Irene pretendia usar o evento para demonstrar força e, segundo Jonas, para espalhar pessoalmente a versão de que Helena era uma nora desequilibrada tentando extorquir a família. Camila ergueu os olhos, já entendendo o palco. Helena fechou a pasta e respirou fundo. Naquela noite, Helena voltou ao apartamento de Camila carregando provas suficientes para mudar o curso da história, mas ainda insuficientes para garantir segurança absoluta às vítimas. O bebê parecia tranquilo, como se dentro dela existisse um pequeno centro de paz que nenhuma Irene conseguiria alcançar. Marina recomendou que esperassem o momento certo para entregar tudo às autoridades competentes. Camila queria publicar. Helena decidiu comparecer ao evento de Irene, não para revelar sua origem, não para gritar, mas para fazer perguntas que obrigariam os culpados a se expor. Irene, do outro lado da cidade, experimentava joias diante do espelho e imaginava Helena acuada, profissionalmente ferida, socialmente isolada. Pensava que a festa seria o golpe final, o retorno da ordem, a demonstração pública de que ninguém desafiava uma Azevedo sem pagar caro. Não sabia que, enquanto escolhia o colar mais caro, sua própria arrogância preparava o cenário da queda. Não sabia que a mulher a quem chamara de lixo carregava provas, coragem e um sobrenome que, quando enfim fosse pronunciado, faria a sala inteira prender a respiração. O salão do Hotel Atlântico Paulista brilhava como se a cidade não tivesse ruas alagadas, casas ameaçadas e pessoas empurradas para fora de seus próprios endereços. Lustres enormes derramavam luz sobre mesas de vidro, arranjos de flores brancas e taças alinhadas com precisão militar. Irene Azevedo circulava entre convidados com um sorriso de dona absoluta da noite, recebendo cumprimentos de empresários, políticos e socialites que fingiam não perceber o cheiro de medo por trás da elegância. Para ela, aquela festa seria uma sentença social contra Helena. Helena chegou sem alarde, usando um vestido verde escuro de corte simples, sapatos baixos e uma bolsa pequena, onde levava apenas documentos essenciais. Camila caminhava ao seu lado, não como jornalista em busca de espetáculo, mas como testemunha de uma travessia perigosa. Marina vinha alguns passos atrás, atenta aos rostos, às câmeras, às saídas. A barriga de Helena começava a se insinuar sob o tecido, e isso fez algumas pessoas olharem com curiosidade constrangida. Ela manteve o queixo erguido, respirando como a médica ensinara. Rafael a viu primeiro. Estava perto do palco, ao lado de um painel luminoso que exibia imagens do novo empreendimento, torres modernas, prometendo progresso sobre uma área onde ainda viviam famílias em disputa. O rosto dele perdeu cor quando Helena entrou. Por um instante, pareceu dar um passo em sua direção, mas Irene tocou seu braço e o segurou com a mesma delicadeza cruel de sempre. Helena percebeu a cena à distância. Aquele gesto resumiu o casamento melhor que qualquer audiência futura poderia resumir. Irene virou-se lentamente
e abriu um sorriso que não alcançou os olhos. Aproximou-se da nora com duas amigas ao lado, ambas prontas para rir da frase certa no momento certo. Disse que não esperava vê-la ali, especialmente depois de tantos episódios delicados. A palavra delicados saiu de sua boca como perfume sobre lixo. Helena respondeu que fora convidada como cidadã, interessada no impacto social do projeto. Camila sentiu o salão diminuir ao redor delas. Irene percebeu que a noite não seria tão simples quanto imaginara. A matriarca inclinou a cabeça, fingindo pena. Falou alto o bastante para os convidados próximos ouvirem que mulheres grávidas precisavam de descanso, não de fantasias de perseguição. Alguns sorriram sem graça, outros desviaram os olhos. Helena não respondeu de imediato. Observou uma bandeja passar, o reflexo das luzes no mármore, a respiração tensa de Rafael. Depois perguntou, com voz calma, se descanso também era recomendado às famílias removidas antes de terem seus recursos analisados. O sorriso de Irene ficou imóvel, como porcelana prestes a rachar. Álvaro Nunes surgiu rapidamente, percebendo a ameaça antes dos demais. Saudou Helena com formalidade e sugeriu que aquele não era o ambiente adequado para discussões técnicas. Helena concordou, dizendo que justamente por isso estranhava o lançamento público de um projeto ainda cercado por questionamentos documentais. Marina, ao lado dela, abriu uma pasta discreta e retirou uma folha com o mapa da área. Não entregou a ninguém. Apenas deixou que os olhos certos enxergassem. O vereador presente no grupo ajeitou a gravata, subitamente interessado no chão. Irene riu baixo e disse que Helena sempre fora dramática, desde os primeiros jantares em família, quando preferia falar de direitos em vez de agradecer a oportunidade de pertencer a uma casa respeitada. Helena sentiu a frase bater onde antes teria doído. Agora, porém, ela reconhecia o mecanismo. Irene transformava a obediência em gratidão, silêncio em virtude, abuso em tradição. Helena respondeu que uma casa respeitada não precisava expulsar uma mulher grávida sob chuva para provar autoridade. O murmúrio que se seguiu foi pequeno, mas real. Rafael fechou os olhos por um segundo. Aquela noite, que ele tentara arquivar como exagero doméstico, entrava pela porta principal do salão vestida de fato público. Irene percebeu o murmúrio e endureceu. Disse que Helena estava ali para causar escândalo, porque não aceitava o fim de um casamento vantajoso. Beatriz, próxima à mesa de espumantes, completou que algumas mulheres sabiam representar fragilidade quando havia dinheiro envolvido. Camila deu um passo, mas Helena segurou seu pulso com suavidade. A resposta precisava nascer do controle, não da raiva. Helena olhou para Beatriz e perguntou se ela repetiria aquela acusação diante de uma autoridade, com documentos e responsabilidade por falso testemunho. A jovem abriu a boca, mas não encontrou a leveza cruel que usava nas redes. Irene interveio, dizendo que não permitiria ameaças em sua festa. Helena respondeu que chamar responsabilidade de ameaça era um hábito perigoso. Então voltou-se para o painel do empreendimento e perguntou quem havia certificado a regularidade das procurações usadas nas aquisições do setor norte da área. O silêncio cresceu. Um investidor estrangeiro, acostumado a reuniões polidas e riscos escondidos em relatórios, aproximou-se de Álvaro e perguntou em voz baixa se havia algum problema jurídico relevante. Álvaro respondeu que eram ruídos familiares, nada substancial. Helena ouviu e não se voltou. Disse apenas que ruídos familiares não costumavam envolver cartórios, moradores removidos e assinaturas contestadas. Marina colocou outra folha sobre a primeira, agora com uma lista de datas. Camila observava as reações como quem fotografa com os olhos. Irene começava a entender que o palco escapava de suas mãos. A música ambiente parecia inadequada, suave demais para a atenção acumulada. Alguns convidados se afastaram, não por desinteresse, mas para fingir distância, caso a conversa virasse escândalo. Outros se aproximaram, atraídos pela possibilidade de ver cair alguém que sempre se apresentou como intocável. Irene percebeu esses movimentos e decidiu atacar o ponto que julgava mais frágil. Disse que Helena era filha de ninguém conhecido, uma advogada comum, acolhida por uma família que lhe dera nome, casa e posição. A frase saiu clara, cruel e calculada.
Antes que Helena respondesse, uma voz masculina surgiu atrás do grupo, grave, surpresa, carregada de reconhecimento. O desembargador aposentado Caio Ferraz, convidado por antigos vínculos sociais, aproximou-se com expressão perplexa e perguntou se Irene sabia com quem estava falando. Irene virou-se irritada, ainda segura de seu domínio. Caio não olhava para ela, mas para Helena. Cumprimentou-a pelo nome completo, Helena Duarte, e mencionou com respeito seu pai, o ministro Augusto Duarte, do Supremo Tribunal Federal. O ar do salão pareceu desaparecer de uma vez. Rafael levantou a cabeça como se tivesse levado um golpe invisível. Beatriz deixou a taça tremer entre os dedos. Álvaro empalideceu, e pela primeira vez naquela noite não encontrou frase pronta. Irene fitou Helena, incapaz de unir a mulher simples que desprezara a filha de um dos nomes mais respeitados da justiça brasileira. Em sua mente, as peças tentavam se rearranjar tarde demais. A nora que ela chamara de aproveitadora jamais precisara do dinheiro dos Azevedo. O silêncio de Helena não fora pobreza, fora escolha. O murmúrio espalhou-se pelo salão com a velocidade de uma faísca em tecido seco. Alguns convidados começaram a cochichar o nome de Augusto Duarte, lembrando sua reputação de rigidez ética, suas decisões contra grupos influentes e sua distância cuidadosa de eventos sociais. Irene tentou recompor o rosto, mas os músculos não obedeciam. Disse que aquilo não mudava nada. Helena, enfim, encarou-a com uma tristeza quase compassiva. Respondeu que realmente não mudava os fatos, apenas revelava o tamanho do erro de quem julgava pessoas pelo brilho das joias. Caio Ferraz pediu desculpas a Helena por ter exposto algo talvez privado. Ela o tranquilizou com um aceno. Já não havia como recolher o nome lançado no salão. O importante era impedir que o espanto virasse espetáculo vazio. Helena falou mais alto, sem gritar, dizendo que seu pai não era arma de vingança, nem escudo para caprichos pessoais. Qualquer denúncia seguiria os caminhos legais, com provas, testemunhas e respeito ao devido processo. A frase dita naquele ambiente de privilégios soou mais ameaçadora que qualquer insulto. Irene tentou sorrir novamente, mas o gesto saiu torto. Disse que sempre respeitara as instituições e que tudo não passava de um conflito familiar distorcido por mágoas. Helena abriu a pasta pela primeira vez e retirou cópias de 3 documentos. Não as entregou a Irene. Mostrou-as a Marina, que confirmou em voz clara a existência de assinaturas contestadas, datas incompatíveis e relatos de coação. O vereador se afastou mais um passo. O empresário de obras murmurou que precisava fazer uma ligação. A rede começava a se desfazer pelos cantos. Rafael aproximou-se de Helena com olhos úmidos, dizendo que precisava conversar com ela longe dali. Ela o observou, sem dureza visível, mas com uma distância que ele nunca tinha visto. Disse que conversas privadas já haviam sido oferecidas muitas vezes para enterrar verdades públicas. Se ele quisesse falar, deveria começar dizendo o que sabia sobre os contratos assinados em seu nome. Rafael engoliu em seco. A pergunta o colocou diante de todos, não como filho pressionado, mas como adulto responsável. Ele não respondeu. Camila percebeu câmeras de celulares erguidas discretamente. Alguns convidados registravam trechos, talvez por curiosidade, talvez para proteção própria. Irene também notou e sussurrou para Álvaro fazer algo. O advogado pediu que os seguranças preservassem a privacidade do evento, mas ninguém sabia exatamente contra quem agir. Helena não invadira o salão, não gritara, não ameaçara. Apenas fizera perguntas e permitira que um sobrenome revelado por outro convidado desnudasse a arrogância de todos. A legalidade de sua postura tornava a reação dos Azevedo ainda mais arriscada. Foi então que Sônia apareceu na entrada lateral, acompanhada por Marina e por Jonas, que entrara discretamente minutos antes. Helena não planejara expor vítimas daquela forma, mas Sônia insistira em estar presente caso Irene repetisse mentiras sobre moradores oportunistas. A mulher caminhou devagar, segurando uma fotografia da casa perdida. Não avançou até o centro do salão. Apenas ficou visível, pequena diante do luxo, enorme diante da própria coragem. Helena sentiu um aperto no peito. A luta tinha rosto, rugas, mãos e memória. Irene olhou para Sônia com impaciência, como se a presença daquela mulher quebrasse a decoração.
Essa expressão foi vista por mais pessoas do que ela imaginou. Sônia disse, com voz trêmula mas audível, que não queria dinheiro de festa, nem favor de rico, apenas a casa da mãe e a verdade sobre a assinatura que nunca fizera. O salão ficou imóvel, não havia teatralidade naquele pedido. Havia uma simplicidade que desarmava discursos. Helena abaixou os olhos por um instante, respeitando o peso daquela fala. Álvaro tentou encerrar a situação, afirmando que qualquer contestação deveria ocorrer em foro adequado. Marina respondeu que concordava plenamente, e por isso os documentos seriam encaminhados aos órgãos competentes com pedido de proteção às testemunhas. A palavra proteção produziu outro movimento nervoso entre os presentes. Jonas, pálido, manteve-se atrás de Camila, mas não fugiu. Ele sabia que a partir daquela noite não haveria retorno. A covardia dos anos anteriores cobraria preço, mas talvez a verdade reduzisse um pouco a dívida moral que carregava. Irene, pressionada, cometeu o erro que Helena esperava. Virou-se para Rafael e ordenou que ele dissesse a todos que a empresa agira corretamente, que Helena estava usando a gravidez para chantagear a família. O comando saiu seco, maternal apenas na aparência. Rafael olhou para a mãe, depois para Helena, depois para Sônia. Durante alguns segundos, a sala pareceu suspensa sobre sua escolha. Ele poderia mentir mais uma vez. Poderia obedecer. Poderia salvar a noite e perder definitivamente a última sombra de respeito próprio. Mas Rafael não teve coragem suficiente nem para a verdade plena, nem para a mentira perfeita. Disse apenas que precisava revisar documentos antes de afirmar qualquer coisa. Para o público, pareceu cautela. Para Irene, foi traição. Para Helena, foi a confirmação de que ele sabia o bastante para não negar. A matriarca arregalou os olhos, ferida menos pela possível fraude que pela desobediência pública. Beatriz sussurrou o nome do irmão com horror. Augusto Azevedo afastou-se do grupo, procurando uma saída como quem procura oxigênio. Helena aproveitou o instante. Declarou que não faria acusações irresponsáveis naquele salão, mas que a partir daquela noite, qualquer tentativa de intimidar testemunhas, destruir documentos ou usar sua gravidez como instrumento de difamação seria acrescentada aos registros já existentes. Disse também que seu filho não nasceria sob chantagem e que nenhuma família, por mais rica que fosse, tinha direito de transformar mulheres e pobres em peças descartáveis. Não houve aplauso. Seria vulgar demais. Houve algo mais forte. O silêncio de pessoas que entendiam ter presenciado uma virada. Irene aproximou-se de Helena com o rosto quase sem cor. Falou baixo, tentando recuperar a intimidade que nunca cultivara. Disse que, se Helena tivesse contado quem era seu pai, tudo poderia ter sido diferente. Helena sentiu uma tristeza funda diante daquela confissão involuntária. Não era arrependimento pelo mal feito. Era arrependimento por ter escolhido a vítima errada. Ela respondeu, também em voz baixa, que esse era exatamente o problema. Irene só teria respeitado uma mulher grávida se soubesse que havia um homem poderoso atrás dela. A frase atingiu Irene de modo visível. Pela primeira vez, a matriarca não encontrou resposta. Helena fechou a pasta e fez sinal para Sônia e Jonas se retirarem com Camila. Marina permaneceu ao lado dela. Rafael tentou dizer algo, mas Helena ergueu a mão, não com violência, e sim com cansaço. Disse que a próxima conversa dele deveria ser com seu próprio advogado e, talvez, com a própria consciência. Ele ficou parado, cercado por convidados que já o olhavam como parte de uma história perigosa. Ao sair do salão, Helena sentiu as pernas pesarem. Camila amparou seu braço, preocupada, mas ela disse que estava bem. Não era totalmente verdade. O corpo cobrava cada minuto de tensão e a criança parecia lembrar-la de que coragem precisava de limite para continuar sendo vida. No elevador, Sônia começou a chorar em silêncio. Jonas encarava o chão. Marina fechou os olhos por um instante. Ninguém comemorou. A verdade, quando finalmente respirava fora da sombra, não era festa, era responsabilidade compartilhada. Do lado de fora do hotel, a noite estava úmida, mas sem chuva. Helena respirou o ar pesado da avenida e olhou para as luzes dos carros passando. Camila perguntou se ela entendia que a partir dali tudo mudaria. Helena assentiu. Sabia que Irene reagiria com desespero, que aliados tentariam se proteger,
que Rafael talvez procurasse perdão antes de procurar verdade. Também sabia que seu pai seria arrastado aos cochichos, embora nada tivesse feito além de existir com honra. A batalha pública começava naquela calçada. Horas depois, na mansão Azevedo, Irene quebrou uma taça contra a parede. Chamou Helena de ingrata, Rafael de fraco, Álvaro de incompetente e os convidados de abutres. Ninguém ousou contradizer Elela, mas o medo havia mudado de lugar. Antes, todos temiam irritar Irene. Agora, temiam ser ligados a ela. O vereador não atendia mais. O empresário de obras enviara mensagem suspendendo reuniões. Beatriz apagava publicações com mãos trêmulas. Rafael permaneceu no escritório, olhando para documentos que antes pareciam apenas papéis e agora pareciam acusações. No apartamento de Camila, Helena finalmente ligou para o pai. Contou que o nome dele fora mencionado publicamente sem sua iniciativa e que a situação ganharia proporções maiores. Augusto Duarte ouviu tudo em silêncio. Depois disse que ela agira corretamente ao não invocar sua autoridade e ao manter os fatos no centro. Sua voz, porém, carregava preocupação. Helena prometeu enviar por vias adequadas tudo que envolvesse interesse público, sem pedir qualquer interferência. O pai respondeu que a maior proteção dela continuaria sendo a verdade bem provada. Antes de dormir, Helena escreveu no caderno cinza. Não descreveu a humilhação de Irene, nem o pânico de Beatriz, nem a covardia parcial de Rafael. Escreveu sobre Sônia segurando a fotografia da casa, sobre Jonas tremendo sem fugir, sobre a frase que precisava permanecer como centro moral de tudo. Respeito não deveria depender do sobrenome de um homem. Quando fechou o caderno, pousou a mão no ventre e sentiu, pela primeira vez desde a expulsão, não apenas medo pelo futuro, mas uma esperança severa, pronta para trabalhar. Na manhã seguinte ao lançamento arruinado, São Paulo despertou com a história espalhada em fragmentos. Não havia ainda uma reportagem completa, mas vídeos curtos circulavam com frases soltas, rostos tensos e o instante em que o nome de Augusto Duarte atravessara o salão como uma lâmina de luz. Helena assistiu a apenas um deles, depois desligou o celular. Sabia que a curiosidade pública podia ajudar, mas também deformar. O centro da causa não era sua origem, nem a vergonha de Irene. Eram casas roubadas, documentos falsos e pessoas ameaçadas. Camila queria escrever imediatamente, e seus dedos quase tremiam sobre o teclado. Helena pediu mais uma noite, não por medo dos Azevedo, mas por respeito às vítimas que ainda não haviam decidido se queriam seus nomes expostos. Marina concordou. A primeira providência seria protocolar os documentos nos órgãos competentes, com pedido de preservação de provas e proteção de testemunhas. Jonas passara a madrugada em claro, enviando mensagens antigas, planilhas internas e gravações de reuniões. Pela primeira vez, a engrenagem que sustentava Irene mostrava dentes, ferrugem e sangue moral. Na mansão dos Azevedo, a manhã foi de portas batendo e telefone sem resposta. Irene exigia lealdade, mas os aliados descobriam compromissos urgentes, viagens repentinas e doenças convenientes. Álvaro Nunes chegou abatido, trazendo a notícia de que investidores pediam auditoria independente antes de qualquer novo aporte. Augusto Azevedo permaneceu sentado na varanda, envelhecido por uma noite, enquanto Beatriz apagava publicações antigas e culpava funcionários por capturas de tela que ela mesma alimentara. Rafael não disse nada. Lia o contrato de Sônia como se finalmente enxergasse uma pessoa atrás da assinatura. Irene tentou fazer o que sempre fizera, quando o mundo resistia à sua vontade. Procurou alguém mais fraco para esmagar. Mandou localizar Jonas. Insinuou que o ex-funcionário roubara documentos. Pediu a Álvaro que preparasse uma notícia-crime contra Helena e Marina por suposto uso indevido de informações privadas. O advogado, antes obediente, hesitou. Disse que atacar demais poderia parecer desespero. Irene o encarou com fúria. Não entendia que o medo havia deixado de servir a ela. Agora começava a servir contra ela. Helena passou aquele dia entre protocolos, reuniões discretas e pausas obrigatórias para comer. A gravidez impunha limites que sua mente às vezes queria ignorar,
mas Camila vigiava cada copo de água como se defendesse uma fronteira. Sônia prestou depoimento assistida por Marina, levando a fotografia da antiga casa dentro de uma pasta plástica. Jonas entregou o pendrive original, descrevendo códigos usados por Irene nas mensagens. Outros moradores, encorajados pela exposição pública, apareceram. A verdade não surgiu como explosão. Surgiu como fila longa de pessoas cansadas de sussurrar. 2 dias depois, a primeira reportagem de Camila foi publicada. Cuidadosa, documentada, sem transformar Helena em heroína nem Sônia em símbolo vazio. O texto explicava o padrão das aquisições contestadas, a existência de procurações suspeitas, o papel de intermediários e a pressão sobre moradores vulneráveis. Também citava a tentativa de impor silêncio a uma advogada grávida expulsa da casa da família proprietária do grupo. O impacto foi imediato. Não porque o país desconhecesse abusos, mas porque daquela vez havia documentos, rostos e uma queda visível da máscara social. Irene assistiu à repercussão do escritório da mansão, cercada por telas abertas e assessores sem coragem de respirar alto. Chamou a reportagem de ataque coordenado, inveja de classe, conspiração familiar. Em seguida, telefonou para Rafael e ordenou que ele assinasse uma declaração assumindo responsabilidade técnica pelos contratos, dizendo que a mãe apenas acompanhava decisões gerais. Rafael olhou para a folha enviada por mensagem e sentiu um vazio gelado. Durante anos obedecera para preservar a paz. Agora a paz exigia que ele se oferecesse como escudo para crimes que beneficiavam todos. Ele foi ao apartamento de Camila naquela tarde, mas Helena não o recebeu sozinha. Encontraram-se no escritório de Marina, com portas de vidro e ata preparada. Rafael parecia menor, não pela roupa simples ou pelo rosto cansado, mas porque finalmente não carregava o teatro da família ao redor. Disse que queria pedir desculpas. Helena ouviu sem interromper. Ele falou da noite da chuva, da covardia, das assinaturas feitas sem questionar, da mãe controlando decisões desde sua juventude. Tudo era verdadeiro, talvez, mas verdade tardia não desfazia o estrago. Helena perguntou se ele estava disposto a entregar documentos e depor sobre o que sabia. Rafael fechou os olhos. Era ali que arrependimento virava consequência ou voltava a ser apenas sentimento. Depois de um longo silêncio, disse que sim, mas pediu proteção contra Irene. Marina anotou a resposta. Helena sentiu uma dor antiga se mover, não como amor retomado, mas como luto encontrando forma. Disse que ele teria a orientação de seu advogado e que sua cooperação seria avaliada pelas autoridades. Não ofereceu perdão. Ofereceu apenas um caminho honesto. A decisão de Rafael acelerou a queda. Ele entregou e-mails internos, atas de reuniões e mensagens em que Irene cobrava resultados sobre áreas resistentes. Nada vinha com a palavra crime, porque pessoas como ela sabiam polir ordens até parecerem gestão. Mas o conjunto era claro. Quando uma família recusava vender, surgiam notificações confusas. Quando uma testemunha prometia falar, perdia serviço terceirizado. Quando um cartório atrasava, alguém recebia visita. O método dependia de distância moral. Irene nunca sujava as mãos porque mandava outros caminharem na lama. A investigação formal ganhou força, e a empresa Azevedo sofreu bloqueios preventivos em contratos relacionados às áreas contestadas. Não foi um espetáculo de sirenes, como Beatriz temera em seus pesadelos, mas algo pior para quem venerava a aparência. Comunicados oficiais, auditorias, convocação de diretores, notícias econômicas e parceiros, exigindo explicações. Augusto Azevedo tentou alegar desconhecimento, porém documentos mostravam sua assinatura em autorizações financeiras. Álvaro afastou-se da defesa principal para proteger a própria licença. O castelo não caiu de uma vez. Primeiro perdeu o brilho, depois as portas, depois o chão. Irene resistiu até o fim como resistem os arrogantes quando descobrem que o mundo não lhes deve obediência. Em depoimento, culpou intermediários, funcionários, Rafael, advogados, moradores e até Helena. Disse que fora vítima de uma nora ambiciosa que usava sobrenome poderoso para destruir uma família tradicional. A estratégia fracassou porque Helena não aparecia pedindo privilégio. Seus documentos tinham sido protocolados pelos canais corretos, suas manifestações eram técnicas
e seu pai permanecia distante de qualquer ato do caso. A acusação de influência indevida morreu diante da disciplina que Irene jamais entendera. Augusto Duarte, o ministro, acompanhou tudo pela imprensa e por aquilo que a filha lhe contava como filha, não como parte interessada. Recusou convites, evitou comentários públicos e registrou formalmente impedimento sempre que alguma sombra do caso se aproximava de sua área institucional. Essa postura frustrou tanto inimigos quanto curiosos. Helena, porém, sentiu orgulho silencioso. O pai não a salvava com atalhos. Dava a ela algo mais raro, o exemplo de que poder só continuava digno quando aceitava limites. Era essa herança que ela queria transmitir ao filho. Meses passaram com lentidão áspera. Sônia conseguiu medida provisória para suspender a transferência de sua antiga casa e outras famílias obtiveram proteção contra novas remoções. Alguns casos ainda levariam anos, mas o movimento mudara de direção. Camila recebeu ameaças anônimas e prêmios discretos, preferindo guardar na gaveta os elogios e entregar as intimidações à polícia. Marina tornou-se referência para moradores antes invisíveis. Helena reduziu a carga de trabalho nas semanas finais da gravidez, mas continuou revisando petições com uma serenidade que assustava quem confundia maternidade com retirada do mundo. Rafael depôs oficialmente e entregou parte da própria culpa. Não saiu como inocente, nem como monstro. Saiu como homem que demorara demais para escolher o certo e teria de viver com esse atraso. A relação com Helena passou a existir apenas por mensagens sobre consultas, exames e providências futuras relacionadas à criança. Ele pediu para participar do parto. Helena respondeu que pensaria. Não queria punir o filho pela fraqueza do pai, mas também não permitiria que presença fosse confundida com reconciliação. Amor sem coragem já lhe custara muito. Irene, ao perceber que Rafael não voltaria ao seu controle, cometeu o último erro. Tentou pressionar uma antiga secretária a mudar depoimento, oferecendo dinheiro e insinuando consequências. A conversa foi gravada. Quando a notícia surgiu, até os defensores mais fiéis se calaram. Beatriz chorou diante das câmeras, dizendo que nada sabia, mas antigas mensagens mostravam sua participação na difamação contra Helena. Augusto Azevedo negociou colaboração limitada para reduzir danos empresariais. A família que um dia expulsara uma grávida pela porta da frente agora procurava saídas pelos fundos da própria reputação. O parto começou numa madrugada de chuva fina, quase irônica em sua delicadeza. Helena acordou com contrações regulares e uma calma profunda. Camila dirigiu até o hospital, Marina foi avisada e Rafael chegou depois, pálido, pedindo permissão para entrar. Helena olhou para ele por alguns segundos. Viu culpa, medo e uma esperança humilde, menor que qualquer exigência. Permitiu que ficasse na sala de espera, não ao seu lado. Ao lado dela estaria Camila, que segurara sua mão quando a primeira tempestade tentou quebrá-la. Quando o menino nasceu, o choro dele pareceu rasgar meses de tensão acumulada. Helena o recebeu nos braços com uma emoção tão intensa que nenhuma palavra conseguiu organizar. Chamou-o Miguel, nome escolhido porque significava pergunta diante do divino, mas para ela também significava resposta humana diante da injustiça. Camila chorava sem disfarce. Do lado de fora, Rafael cobriu o rosto com as mãos ao ouvir a notícia. Não pediu para entrar imediatamente. Pela primeira vez, talvez, compreendeu que certas portas só se abriam quando o respeito chegava antes do desejo. Helena permitiu que Rafael conhecesse o filho no dia seguinte, sob a luz suave do quarto. Ele se aproximou devagar, como quem teme tocar algo que não merece. Ao ver Miguel, chorou em silêncio. Pediu perdão de novo, mas desta vez não pediu retorno. Helena agradeceu por ele ter dito a verdade e explicou que a paternidade dele dependeria de presença responsável, não de sobrenome. Rafael assentiu. Entendeu que o passado não seria apagado, mas poderia impedir que sua fraqueza virasse herança. Esse seria seu trabalho, não sua absolvição. As decisões judiciais iniciais vieram semanas depois. Houve bloqueio de bens, afastamento de Irene da administração do grupo, revisão de contratos e abertura de ações contra os envolvidos no esquema. Algumas famílias receberam indenizações provisórias.
Outras recuperaram o direito de permanecer em suas casas até decisão final. Irene deixou a mansão sem fotógrafos convidados, usando óculos escuros e uma dignidade fabricada que não enganava ninguém. Ao passar pelo portão, viu Lúcia, a empregada que um dia tentara levar uma capa para Helena. Pela primeira vez, Irene baixou os olhos. Helena não comemorou a queda de Irene com taças nem discursos. Estava em casa, no apartamento que alugara perto do escritório de Marina, embalando Miguel, enquanto a cidade acendia suas luzes. Camila chegou com comida, jornais e a notícia de que Sônia voltara a pintar a porta da casa da mãe. Esse detalhe fez Helena sorrir mais que qualquer manchete. A justiça completa ainda estava distante, porque reparação verdadeira exigia tempo, dinheiro e memória. Mas havia uma porta pintada, uma criança respirando em seu colo e uma verdade que não voltara ao silêncio. Certa tarde, meses depois, Helena levou Miguel para visitar o avô em Brasília. Augusto Duarte segurou o neto com cuidado reverente, como se todo o peso de sua carreira coubesse de repente naquele corpo pequeno. Disse a Helena que ela havia feito mais do que vencer uma disputa. Tinha recusado duas tentações difíceis, a de se calar por medo e a de usar poder por vaidade. Helena olhou pela janela, lembrando a noite da chuva, a marquise da farmácia, o caderno cinza. Nada daquilo fora apagado, mas tudo tinha sido transformado. Quando voltou a São Paulo, Helena retomou aos poucos o trabalho em defesa de famílias ameaçadas por grandes empreendimentos. Não era uma santa, nem queria ser. Tinha cansaços, impaciências, cicatrizes e noites em que ainda acordava ouvindo a voz de Irene. Mas agora, ao olhar Miguel dormindo, entendia que força não significava nunca ser ferida. Significava impedir que a ferida decidisse sozinha o futuro. Rafael visitava o filho com regularidade supervisionada e, com o tempo, aprendeu a chegar sem desculpas ensaiadas, trazendo apenas presença e humildade. A antiga mansão dos Azevedo foi colocada à venda para cobrir dívidas e garantias judiciais. Beatriz mudou-se para um apartamento menor e descobriu que amigos de luxo desapareciam quando convites deixavam de ter utilidade. Augusto Azevedo envelheceu em silêncio, tentando negociar responsabilidades sem encarar totalmente o dano causado. Irene continuou culpando Helena em algumas conversas, mas já não havia plateia disposta a aplaudir. Sua maior punição talvez não fosse apenas legal, era viver num mundo onde seu sobrenome perdera a capacidade de obrigar os outros a abaixar a cabeça. Na última página do caderno cinza, Helena escreveu uma frase para Miguel ler quando fosse grande. Contou que, antes de seu nascimento, algumas pessoas acharam que podiam medir o valor de sua mãe pela casa de onde vinha, pelo dinheiro que aceitava ou pelo homem que ficava atrás dela. Contou também que ela descobriu, no pior momento, que dignidade não era permanecer onde a desprezavam, mas sair de cabeça erguida e voltar apenas com a verdade. Depois fechou o caderno sem rancor e apagou a luz.